Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. Hoje, o nosso assunto aqui no Band Entrevista vai ser terapia familiar e empresarial. Por isso, nós convidamos, e já aceitou o convite, a terapeuta Laírce Cardoso, a quem nós já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Laírce. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E vamos lá, vamos conversar sobre terapia familiar e empresarial. É um assunto, às vezes, um pouco mais polêmico, né? Tem bastante... o pessoal ainda tem muitos preconceitos em relação à terapia, tanto de um lado quanto do outro, tanto a familiar como a empresarial. Mas a gente vê que hoje, e especialmente nos tempos modernos, a terapia, cuidar das questões comportamentais é de suma importância. A gente já toca a bola nesse assunto aqui. Comigo na entrevista, o jornalista Everton Ramos. Bom dia, Everton. Bom dia, Edson. Bom dia, Laírce. Bom dia a todos. Mais um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Laírce já estava dando uma aula aqui pra gente, eu interrompi a aula. Pode continuar dizendo então, eu já ia perguntar para você o que é essa visão sistêmica empresarial. Para a gente começar nosso papo, você disse que é um assunto meio polêmico. Sim. Na verdade, quando a gente fala em terapia, em cuidados emocionais, cuidados mentais, existe ainda muito preconceito em relação a isso. Quando você fala em terapia, quando você fala em cuidados emocionais, dá-se a impressão de que as pessoas estão loucas, né? Falar em terapia me parece que é cuidar de quem está louco, e não tem nada a ver. Terapia, ela é um direcionamento de vida. E existem várias formas, né? Vários tratamentos, vários tratamentos terapêuticos. A terapia sistêmica, a fundamentação, o principal da terapia sistêmica é que todos nós, né, todos os seres humanos, eles vivem em sistemas. Seja sistema educacional, sistema religioso, sistema empresarial. E o primeiro e maior sistema que todos nós pertencemos e não tem como fugir disso é o sistema familiar. E é do sistema familiar que nós vamos aprendendo e vamos levando para os demais sistemas tudo que nós vivemos. É de lá que vem toda a nossa bagagem. Então, as crenças, padrões de comportamentos, forma de viver, de olhar, de ter uma visão do mundo, né? E a terapia sistêmica, ela entende, né, a base, a fundamentação é que não adianta nós olharmos para uma dor ou para um sofrimento, uma situação de conflito só direcionado àquilo, né? Só direcionado a essa dor, só para a situação. Nós temos que olhar num todo. Então, quando falamos nas questões familiares, na questão pessoal, né? Questão de cada um, na questão individual, nós devemos buscar a razão desse conflito lá nas questões da pessoa. Então, assim, na infância, né? Como é que se deu essa vivência, como é que foi a vida dessa pessoa com os pais, na adolescência, enfim, é fazer uma investigação, é olhar para o todo do indivíduo e não em partes, né? É olhar para o indivíduo como um todo. A pessoa, ela é físico, ela é emocional e ela é espiritual, não tem como dividir isso, né? Okay. Então, quando nós olhamos para essa questão sistêmica, quer dizer, eu vivo em sistemas, eu preciso entender o meu sistema para entender a minha dor. Isso é um trabalho individual. E nas empresas, a visão sistêmica não é diferente, né? Era justamente o que eu ia perguntar para você. Como que a gente aplica essa visão sistêmica no mundo empresarial? No mundo empresarial. Vamos pensar que, como eu disse, todos os padrões de conhecimento, de comportamento, todas as crenças, né? Tudo que a pessoa vivencia, ela traz do familiar, da forma como ela viveu, da forma como ela foi educada. Isso ela leva para dentro das empresas. Ela não tem como esquecer tudo isso, né? Então, a empresa que ela quer trabalhar com a visão sistêmica, ela também tem que olhar isso. Tanto para o empregado, para o profissional, ela tem que olhar para ele, ter essa visão do todo, quanto exatamente no desenvolvimento da empresa, na organização. Se eu olho para a minha empresa apenas em partes para um setor,
né? E espero que esse setor caminhe e não olhe para a empresa como um todo. Não tem como essa empresa caminhar, não tem como ela desenvolver-se num todo. Então, a visão sistêmica de uma empresa é exatamente isso, é olhar para a empresa num todo. É olhar para todos os departamentos e entender que eles estão interligados entre eles. E aproveitar para fazer essa pergunta. A gente não pode falar da empresa, porque a empresa sozinha ela não existe, a não ser pelos seus funcionários. Agora, você falou de uma certa polêmica, mas todas as vezes que a gente ouve alguém falar que você está buscando um terapeuta, é porque, teoricamente, você tem um problema. Então, como é que você trata a terapia, tanto empresarial como familiar, sem que a pessoa se sinta um doente, por exemplo? É muito engraçado que quando os pacientes sentam na primeira vez na minha sala de terapia, eles falam assim, eu nem sei porque eu vim aqui. Eu nem sei por que vim aqui. Ou eles vêm exatamente para que a gente conserte o outro, né? No problema, ele está sempre certo. Não, ele está sempre certo. Né? Então, ele vem para consertar o filho, para consertar o marido, né? Para consertar os companheiros, as pessoas que trabalham com eles. Eles vêm para consertar o outro e não eles. É sempre assim. Aí, quando você começa a trabalhar e eles entendem que a mudança tem que começar por ele e não pelo outro, né? Eles falam, nossa, não, mas não era isso que eu vim buscar. Mas aí eles começam a entender que a terapia passa a ser esse direcionamento de vida. E a terapia passa a ser essa condução da pessoa para que ela entenda todo o redor, né? Entenda e compreenda e aceite as coisas ao redor dela, né? E olhando para o mundo empresarial, como é que eu trabalho a questão, não é levar a terapia para dentro da empresa, mas é cuidar do comportamento das pessoas dentro da empresa. Eu sempre digo assim, que as pessoas, elas são contratadas pelo técnico e pelo currículo, mas elas são dispensadas pelo comportamento. Elas sempre são dispensadas pelo comportamento delas. Tá vendo, Everton? Meu Deus, hein? Eu queria aproveitar, ainda falando da visão sistêmica, como que a gente pode identificar isso na contratação, por exemplo, de um funcionário? Não existe mágica, sabe? Não existe mágica a empresa olhar assim e falar assim, nossa, eu quero esse funcionário pronto, que ele tenha essa visão sistêmica, que ele venha já com tudo pronto, que ele seja essa pessoa maravilhosa dentro da empresa. As organizações, para que ela tenha esse funcionário, esse empregado com toda essa visão do todo, ela tem que investir nele. Sabe? Tem que investir, tem que olhar e isso tem que começar de cima para baixo, não tem outra forma. Tem que começar desde os empregadores a entender entender que ele quer um empregado que tenha toda essa visão. Né? Porque ele vai ter que dar espaço para essa pessoa, trabalhar com toda essa visão sistêmica, olhando para a empresa como um todo. O empregado que tem a visão sistêmica, ele não vai se preocupar só com o setor dele, se o setor dele apenas vai crescer. Ele vai olhar para a empresa como um todo. Que a empresa cresça, que a empresa tenha lucro, que a empresa tenha resultados positivos. Então, quando ela trabalha desse jeito, esse empregado, ele já tem nele, assim, são pessoas mais focadas, são pessoas que têm perfil de integração, são pessoas que têm perfis de liderança, são pessoas que têm perfil e o desejo que essa empresa se desenvolva no todo, não só a partezinha que ela funciona. Mas, Laís, tem que combinar isso também com os donos das empresas, sim, porque às vezes são pessoas de um pouco mais de idade que têm uma certa resistência à modernidade, às práticas modernas, né? Sim. O que acontece? Muitas vezes, nas empresas, quando acontece um erro, quando algo não está funcionando, quando o setor de vendas, por exemplo, não está vendendo bem, o que acontece? Parece que é a caça às bruxas, né? Vamos lá, eu quero saber por que não está vendendo, por que esse funcionário não está rendendo, por que ele não está funcionando, mas fica focado só naquele espaço. Né? Quando ele tem essa visão sistêmica, ele precisa compreender o que é que está acontecendo ao redor. Tá?
o departamento de vendas não está vendendo, mas o que é que está acontecendo que está fazendo com que esse departamento não venda? Pode ser que seja a demanda da produção, que não está vindo de acordo, os setores ao redor não estão dando, o marketing, por exemplo, né? Exatamente, não está fazendo um bom trabalho, então ele também não consegue vender. Né? Então, esse trabalho, é isso que é visão sistêmica. Quando acontece alguma coisa, eu tenho que olhar para o todo, ao redor, o que é que está acontecendo, não é só naquele pedacinho. Se a gente colocar numa balança, uma empresa que tem implantado essa visão sistêmica, a chance dela ter sucesso é ainda maior? Muito maior. Muito maior, porque uma empresa que tem a visão sistêmica e trabalha olhando para o todo, ele vai ter empregados muito mais enganjados, porque eles também fazem parte do histórico, do negócio da empresa, entende? Eles não estão lá só para fazer uma determinada pecinha, não, ele sabe que aquela peça que ele desenvolve vai para tal setor, tem tal finalidade, vai ter isso de venda, né? Então, ele sabe que tudo isso vai acontecer, e quando ele sabe o porquê que ele está trabalhando, o motivo, aonde que isso vai chegar, ele reduz as falhas, né? Porque ele trabalha preocupado com outro setor, para que o outro setor também tenha uma boa atividade, também tenha uma boa produtividade. Então, aí tem a redução de falhas, retrabalho, as pessoas trabalham com mais vontade, com mais energia. Por quê? Porque eles também sabem que tudo que vier de positivo também vai ser para eles o positivo. Muito bem, nós vamos ao nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a Laís Cardoso, que é terapeuta sistêmica, trabalha com terapia sistêmica, familiar e empresarial. A gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a terapeuta Laís Cardoso. Ela está falando sobre terapia sistêmica, familiar e empresarial. Laís, eu queria perguntar para você o seguinte, saber de você se a pandemia potencializou algum tipo de problema, porque as pessoas tiveram que trabalhar de casa, sem contato com o chefe, sem contato com os colegas de trabalho. Sim, houve um grande conflito, vamos dizer, né? Porque a nossa cultura ainda é a cultura do presencial, do cartão de ponto, a cultura do presencial. E muitas pessoas tiveram muitas dificuldades em se adaptar ao seu trabalho remoto nas suas casas. E daí vem também as suas questões pessoais, as questões familiares, às vezes não tinham lugar adequado para fazer, né? Então, houve uma mudança muito grande. Eu ia perguntar justamente por estar em casa, se diminuíram casos, por exemplo, de assédio ou de estresse. Eu não vejo que tenha diminuído, não. Especialmente nos meus pacientes, eu vejo que assim, eles ficam até muito mais preocupados, porque existe uma preocupação muito grande de mostrar que eles estão trabalhando, né? De provar que eles estão fazendo um trabalho. Então, me parece que a cobrança passou a ser maior, exatamente por conta da cultura que nós temos. Então, assim, a cobrança passou a ser maior, né? As pessoas tiveram que prestar mais informações e com isso elas ficam muito mais cansadas, vamos dizer assim. Parece que existe uma falta de reconhecimento no trabalho que é feito remoto. Ainda precisamos melhorar bastante essa questão. Laís, você acha que esse trabalho fica sendo um pouco chato ou conflituoso quando você praticamente identifica que o funcionário não é talhado para aquele tipo de serviço que ele está fazendo? Então, é por isso que talvez seja interessante a questão do sistêmico, né? Quando você identifica que o funcionário não tem essa adaptação para aquele trabalho, é possível você deslocar, nas empresas onde isso é possível, né, por lei, é possível você colocar ele num lugar onde ele esteja mais feliz. Rapidamente, um exemplo. Numa empresa onde nós trabalhamos, existia um rapaz que fazia o atendimento
durante as vendas, servia o café e tal, e ele era o motivo da alegria ali no departamento de vendas. Aí acharam que, puxa vida, ele já tinha um bom crescimento dentro da empresa, colocou ele no financeiro, né? E o que aconteceu? Essa pessoa deixou de render, o departamento de vendas, por incrível que pareça, parou, sabe, teve uma queda muito grande nas vendas, né? Então, aí levaram ele de volta para servir o café, porque ele era exatamente essa chamada, sabe? Ele era o aconchego dos clientes ali, né? Então, é importante isso, as pessoas olharem para o que você tem adaptação, para o que você gosta de fazer, e isso é visão sistêmica, é olhar o perfil do seu empregado e entender para onde é que ele está. E a partir desse exemplo, basicamente mostra que essa visão sistêmica faz com que, ao invés de mandar um funcionário embora, você possa realocá-lo em outro posto. Isso cai muito o índice de rotatividade, né? Inclusive de faltas, né? Quando você vê que o funcionário ele não está bem adaptado numa tarefa, mas ele pode ser adaptado em outra tarefa de uma maneira bem tranquila, isso vai aconchegando mais a pessoa na empresa, né? E ele tem vontade de trabalhar, ele é reconhecido. O reconhecimento é um dos grandes, a cereja do bolo nas empresas. E você acha que os terapeutas estão sendo mais considerados nas empresas? Por exemplo, uma empresa grande, né? Às vezes o gerente pega o melhor funcionário que ele tem, o cara trabalha pra caramba, cumpre todas as metas, pega esse cara e coloca ele como líder de um grupo. Às vezes ele é um bom funcionário, mas não é um bom líder. Isso. Então, como é que você trata isso? Olhar para o perfil da pessoa é sempre o principal, é como você disse, às vezes ele é um excelente empregado, mas ele não tem perfil de liderança. Colocá-lo numa questão, numa liderança apenas porque ele está lá há algum tempo, talvez seja colocar a pessoa numa situação de estresse muito grande. E nessa situação de estresse ele não vai render, ele não vai fazer uma gestão boa das pessoas ali ao seu redor, né? Então, talvez antes de dar essa promoção, conhecer mesmo o perfil. E é por isso que eu falo, sabe? É trabalhar com o emocional da pessoa. Será que ele é uma pessoa que tem perfil de liderança? Será que ele consegue fazer uma boa gestão das pessoas? É conhecer as pessoas. Você tinha comentado no início do programa justamente sobre o preconceito, né? Como fazer para diminuir esse preconceito ainda sobre a terapia? Isso é uma coisa bem interessante, assim, porque hoje eu vejo que as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas elas estão muito doentes mesmo. E o emocional abalado, ele ataca tudo. As pessoas têm ideia de que o físico doente ataca o emocional, e é exatamente o contrário. O emocional doente ataca o físico, né? Então, as pessoas estão começando a perceber que o emocional dela está abalando todo o estado físico. Então, assim, ainda na nossa cultura, a questão da terapia, de cuidar do emocional, de cuidar do mental, de cuidar... ainda é uma coisa que parece boba, sabe? Vai fazer terapia, a terapia é só para quem tem tempo, para quem tem dinheiro. Não, não é isso, né? Como trabalhar isso? Isso precisaria ser uma coisa bem lá de cima, muito mais de cima mesmo, sabe? De trabalhar e de mostrar para as pessoas que a terapia pode fazer uma grande diferença, né? Hoje eu vejo que as pessoas já estão começando a olhar para isso com mais tranquilidade, mas ainda é muito preconceito. O Laércio tem um grande amigo que se chama Oswaldo Luiz, ele disse que tem mais passado do que futuro. Uhum. Meu caso também. Você acha que, mesmo com idade avançada, a pessoa poderia pensar em procurar um consultor de carreira, de repente ele não tem achado ainda o nível dele, o que ele quer fazer da vida? Com toda certeza, né? Eu falo que não tem idade avançada para nada.
né? Eu mudei de carreira aos 57 anos de idade. Eu saí de uma carreira administrativa e aos 57 anos de idade eu mudei toda a minha carreira, fui trabalhar, fiz outra formação, conheci um outro trabalho, né? Me identifiquei, me apaixonei e estou aqui, né? Então não existe idade para você falar, não, agora você não vai mais aprender. Sempre é tempo. Queria perguntar para você, a gente, depois da pandemia, muitas áreas têm uma outra situação, se encontram em outros momentos. Eu queria perguntar se justamente a área da terapia também sentiu bastante, né, foi bastante afetada ou sentiu uma diferença muito grande em como eram os atendimentos antes da pandemia e como eles estão sendo agora. Como eu disse, as pessoas estão se sentindo que elas estão muito adoentadas, né? Então, por isso, elas estão acreditando mais nesse trabalho, no trabalho da terapia, de conduzir, de ter direcionamento de vida. Então, assim, as pessoas têm procurado mais, né? Eu acho que a terapia, a pandemia, fez com que as pessoas olhassem para elas, para o individual, para o seu interior, olhasse para o seu emocional. E começasse a entender que é preciso olhar mais do que o físico. Laís, você é daquelas terapeutas assim tradicionais, antigas, que no seu consultório tem um divã lá para a gente ficar deitado, ou esse negócio de divã é conversa mole? Olha, eu não sou nada tradicional. A minha sala é super aconchegante, né? Eu não tenho um divã, mas eu tenho uma poltrona deliciosa que as pessoas chegam. Eu falo assim, este é o seu momento, né? Pode fazer terapia online? Pode, sabe? Ajuda? Sim, com certeza. Mas nada como você está fazendo uma terapia na sala de terapia que é adaptada para aquele momento. Então, quando entra na minha sala, a primeira coisa que eu pego na mãozinha dele o celular e coloco de volta de lá, falo, deixa aqui o seu celular e aqui é o seu momento. Pode tirar o sapato, tem tapete na minha sala, pode sentar no chão, a gente senta no chão, a gente conversa. Eu tento fazer com que o paciente sinta que ali ele é realmente aconchegado, abraçado, não tem julgamento, sabe? Tem a história dele e a história dele merece respeito. Deu até vontade, né? Não é? Só esse negócio de tirar o celular que eu achei meio estranho, porque a pessoa hoje sem celular está nua, né? Exatamente. Um outro ponto pra gente abordar com ela. Sim. Você sente que existe essa dificuldade do paciente, de quem está lá na sessão contigo, se desprender do celular? Existe sim. Eu falo que as pessoas elas estão muito mais conectadas com a distância do que com os próximos. Você pode ver que às vezes as pessoas estão almoçando, famílias em restaurante ou entre amigos, a maioria está no celular, né? Então eles estão conectados com os de longe e os que estão aqui de próximo, aqui perto, tá ali esquecido, né? A festa tá rolando e eu tô contando a festa para não sei quem lá, não sei de onde. E esqueço de olhar e de viver a festa aqui. Então, assim, existe sim essa dificuldade muito grande, mas com jeitinho eu vou ensinando. Então, quando eles entram lá, eles já têm um lugarzinho na minha sala que é deixa aqui seu celular. Laís, eles deixam lá. Nós queremos agradecer demais a sua participação aqui no BAN Entrevista. Quem quiser fazer uma consulta, quiser ter um contato com você, faz como? Eu tenho na minha rede social, né, no Instagram, lairce.cardoso, e também através do WhatsApp, né? O meu número de contato é 991 14 3737. Eu tenho um espaço de terapia aqui em Campinas, e eu faço atendimento tanto presencial quanto online. Mas o presencial é maravilhoso. Muito bem, com direito à poltrona especial. Nós conversamos hoje com a Laís Cardoso, que é terapeuta. Ela nos ajudou aqui, pensamos juntos sobre terapia sistêmica familiar e empresarial. Quero desejar a você um grande final de semana. Obrigado, Laís. Obrigada a vocês pelo convite, foi uma delícia estar aqui, papear, falar da terapia que eu amo, né? E que venham mais pessoas. Obrigado, Everton. Obrigado, Edson, Laís e a todos. Um bom final de semana para você, até o nosso próximo programa. Tchau.